Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre os detalhes burocráticos das entrevistas para mestrado. Então vamos lá. É muito interessante nós estarmos computando que alguns mestrados não vão estar requerindo entrevistas. De uma forma geral, a maioria dos mestrados que vão estar pedindo um processo de entrevista seriam mestrados o qual você aplicou para alguma forma de auxílio financeiro ou bolsas de estudos juntamente com o processo ou oportunidades de bolsas de estudos que vão ser concedidas para o seu mestrado. Então, é muito interessante para você que talvez somente aplicou para o mestrado, mas não para a bolsa, e que talvez entrevistas te deixem um pouco ansioso, estar refletindo que a probabilidade de uma entrevista somente quando você aplica para um mestrado é menor do que quando você aplica para um mestrado juntamente com a bolsa, tudo bem? Então, os detalhes relacionados a esse processo seriam basicamente que nós possuímos dois tipos de entrevistas. Nós possuímos entrevistas presenciais e online. Dentro desse processo, as entrevistas costumam ser a segunda fase da seleção, ou seja, você aplicou para a oportunidade de mestrado, analisou-se a primeira fase e você passou na primeira fase. A segunda fase costuma ser a entrevista, sendo que o convite para a entrevista chega através do seu e-mail com a disponibilidade de horários e de dias para você estar comparecendo a esse procedimento. Dentro disso, no próprio edital prévio à aplicação e no próprio e-mail vai estar mencionando se será online ou presencial, sendo que é muito importante, antes mesmo de você aplicar, você ler no edital certinho se vai ser presencial ou se vai ser online. O porquê disso? Porque dentro desse procedimento, quando se é algo presencial, a maioria das vezes o presencial vai ser em cidades um pouco maiores. E se não é uma cidade que você mora, você terá que organizar esse processo de ida a essa cidade. Então, por exemplo, existem algumas bolsas que são bolsas concedidas por governos. E a entrevista, ela costuma ser realizada dentro de consulados. Se a sua cidade não possui um consulado, você terá que ir na cidade mais próxima para realizar esse processo, e por isso exige um planejamento para você ir na cidade mais próxima que possui sim um consulado. Por exemplo, se eu fosse realizar um procedimento para uma bolsa, vamos supor, presente nos Estados Unidos e que o processo de entrevista seria no consulado dos Estados Unidos, sendo um exemplo, não necessariamente essa bolsa existe. Eu teria que sair de Bauru, onde eu moro, interior do estado de São Paulo, e viajar 4 horas para estar realizando esse processo em São Paulo. Então, é muito interessante você saber disso antes por questão de organização. Enfim, vai chegar os detalhes no seu e-mail e então começa o processo de organização para a entrevista. As entrevistas online são entrevistas que nesse meio costuma-se já falar a plataforma onde a entrevista será realizada, sendo que essa costuma ser por Zoom, por Skype, por Hangouts e algumas vezes por ligações internacionais. Dentro desse procedimento, as preparações e dicas simples seriam garantir que todas as questões relacionadas ao Wi-Fi estejam resolvidas, assim como todos os pontos relacionados à parte técnica. Dentro desse procedimento também, é muito bom testar a plataforma antes, para garantir que você tenha familiaridade com esse processo. Bom, as entrevistas presenciais seriam entrevistas que, dentro do convite, provavelmente haverá o pedido de se chegar um pouco antes ao seu procedimento, então é muito bom estar preparado com o ponto de organização que eu mencionei antes, e além disso, dentro desse processo, é muito interessante estar se familiarizando com a rota para chegar em consulados e embaixadas. Esses seriam os pontos que eu queria passar para vocês mais burocráticos em relação a essas entrevistas. Lembrando que a organização sempre vai ser o principal para você saber posteriormente qual a forma de entrevista que vai ser utilizada dentro do seu processo. Eu já realizei ambos os tipos de entrevistas, as entrevistas online e as entrevistas presenciais. Ambas têm a mesma qualificação, têm o mesmo nível de qualidade e o mesmo nível de perguntas que realmente buscam conhecer o candidato. Dentro desse procedimento, o preparo para ambas é crucial. A única diferença seria que uma você exigiria menos deslocamento da sua localização atual e outra mais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que vocês tenham entendido um pouco sobre o processo de entrevistas para oportunidades de mestrado no exterior. Obrigada por assistir!